Ela não havia terminado sua frase quando Ji Kong interrompeu. Ele acariciou sua barba e disse, ainda há tempo, então não esconda mais nada. Com uma expressão satisfeita, ele piscou e declarou diretamente o propósito da visita deles. Vejo que vocês dois vieram ao Sectum assim como aquele garoto Yu Yui, para encontrar alguém para uma batalha solo, certo? Mu Bailu, ao ouvir isso, não pôde acreditar e perguntou, você conseguiu ver isso? Ji Kong, sem se levar muito a sério, respondeu de forma brincalhona, ainda precisa ver? Mesmo agora, frequentemente faço batalhas solo com meu irmão. Mu Bailu percebeu que sua verdadeira intenção havia sido exposta, riu de forma constrangida e disse, essa é realmente nossa intenção, mas é apropriado fazer isso de repente assim? Lu Xiaojie, no entanto, não queria prolongar muito a questão. Ele lançou um olhar a Ji Kong, que estava intrometendo em seus negócios, e disse, Mestre Ji, adicionar combustível ao fogo dessa forma claramente mostra que você não viu o suficiente de seu próprio reino da espada. No entanto, ele pensou por um momento e sorriu, mas se o grande calamidade de Tianshu está se aproximando, então deixe-me agir como um catalisador. Recordando as imagens de Yu Yu e Qian Qian, Lu Xiaojie pensou consigo mesmo, Yu Yu e Qian Qian estão ambos despertos agora. O potro deles cresceu o suficiente em força. Mesmo que não desejem se entrelaçar, o destino os uniu novamente. Pensando nisso, Lu Xiaojie edriu sua espada poderosa. Ele compreendeu em seu coração, esses dois também serão figuras importantes no futuro mundo de Tianshuan. Mas neste momento, é hora de uma batalha. Lu Xiaojie sorriu e disse a ambos, se é assim, deve ser resolvido de forma apropriada. Mu Bailu, vendo isso com alegria, uniu as mãos e respondeu, peço sua orientação, líder da seita Lu. Assim que ele terminou de falar, Mu Bailu avançou, estendendo a mão para parar não o olhar, interpondo-se corajosamente, eu irei primeiro. Mas Lu Xiaojie não se importou com a ordem, dizendo friamente, sem distinção de prioridade. Vocês dois podem vir juntos. Assim que terminou de falar, Lu Xiaojie brandiu sua espada. Um golpe imponente da espada rasgou o espaço, com um brilho brilhante aparecendo, fazendo todos pausarem. Ele continuou, para evitar problemas, apenas um golpe da espada. A tremenda força da espada imediatamente emergiu, deixando Mu Bailu atônito, ele não pôde evitar exclamar em seu coração, a aura da espada é tão forte. Lu Xiaojie ativou o sistema. Imediatamente, a imagem de inspeção do sistema apareceu, mostrando Não U no nível 53 e Mu Bailu no nível 51. Lu Xiaojie não prestou atenção a ninguém, pensando consigo mesmo, uma pessoa no nível 53, outra no nível 51, um poder tão pequeno realmente não vale a pena se preocupar. Mas tudo bem, um pequeno choque para eles não vai fazer mal. Com esse pensamento, Lu Xiaojie canalizou a aura da espada, intensificando a fonte de poder ao redor de seu corpo, envolto em um místico negro dominador. Ele começou a calcular seus movimentos. No entanto, ao seu lado, apenas Lu Donli compreendia. Ele assistia à cena impotente, pensando, este método de liberar poder espiritual é realmente grandioso. Mas, além do grande espetáculo, não tem nenhum efeito real. O irmão ainda não está estável de jeito nenhum. Enquanto isso, um grupo de Júnior focou seus olhares no céu, sentindo a fonte de poder esmagadora que não podia ser ignorada. Uma pessoa exclamou em assombro, pessoal, olhem para o céu. Outro Júnior sussurrou em admiração, eles estão lutando de novo. São 2 contra 1? Alguns com melhores olhos vibraram animadamente, eles chegaram, eles chegaram. Eles disseram, o talento tradicional da minha seita Mo. Outro Júnior também estava extremamente animado, como se quisesse pular. Esta pessoa disse, o líder da seita enfrenta 1 contra 2, uma cena clássica de lutar contra o protagonista do mundo. Outro acrescentou, desta vez é uma batalha decisiva entre mestres do 5º rank e acima. Embora saibamos que o líder da seita certamente vencerá, ainda queremos muito ver como o líder da seita vencerá. No campo de batalha, Mu Bailu e Não U Olhar usaram suas técnicas poderosas e habilidosas para confrontar Lu Xiaojie.
Mu Bailu não acreditava que Lu Xiaojie sozinha pudesse derrotar ambos. Ela falou, se o líder da seita Lu está determinado a enfrentar dois, então iremos ofender você. Lu Xiaojie parecia séria, lembrando gentilmente, sugiro que é melhor levar isso a sério desde o início, caso contrário, você perderá muito rapidamente. Ao ouvir isso, Mu Bailu ficou muito descontentada. Ela disse, líder da seita Lu, embora você tenha uma grande reputação, mas não. Antes que ela pudesse terminar, Lu Xiaojie a interrompeu, continuando seu pensamento implícito, não subestime os outros, certo? Lu Xiaojie sorriu, com uma expressão de imensa satisfação. Vendo a atitude, o comportamento e a confiança de Lu Xiaojie, Mu Bailu ficou momentaneamente surpreso. Nesse momento, os olhos de Lu Xiaojie mudaram subitamente para duas cores diferentes, expressando claramente seriedade e combatividade. Ele disse friamente, não subestimo você. Estou apenas afirmando a verdade. O olhar estranho de Lu Xiaojie deixou todos chocados. Acontece que os dois olhos de cores diferentes representavam dois domínios, algo que era quase sem precedentes. Nem Não Ualhá nem Mu Bailu tiveram a chance de entrar em combate antes de ficarem sem palavras, atordoados ao ponto de gaguejar, dois domínios. Como? Abaixo, os jovens também ficaram igualmente chocados. Ninguém entendia o que estava acontecendo. O que é isso? Perguntou uma pessoa. Alguém propôs uma hipótese, parece um mensageiro proxy. Outra pessoa rebateu, isso não está certo. É uma técnica de convocação. Um jovem que parecia ter lido mais livros falou, eu vi isso no fórum. Esse é o domínio despertado ao atingir o nível 51. No entanto, isso é uma ocorrência sem precedentes. Essa pessoa tinha uma expressão cheia de dúvida e continuou, claramente, os livros afirmam que uma pessoa só pode possuir um domínio. Mas, por que nosso líder de seita tem dois? Outro jovem expressou dúvida, poderia ser que o líder da seita esteja hackeando? Esse comentário causou um burburinho entre o grupo. Alguns suspiraram, este é de fato o filho escolhido do céu. Um padrão de personagem principal. Mu Bailu estava apenas parada, mas já estava cercada pelo domínio de Lu Xiaojie. Mu Bailu exclamou em pânico, seu domínio é muito maligno, está drenando meu poder espiritual. Assim que terminou de falar, ela entrou em seu próprio abismo, um espaço vermelho flamejante e cheio de majestade. Mu Bailu lembrou Alhá Não Alhá, ele não é um oponente comum, não se contenha. Não Alhá acenou com a cabeça, seus olhos cheios de cautela. Mu Bailu então lançou seu ataque, um movimento característico repleto de poder imponente. Ela gritou, eu ataco primeiro. Milhares de flechas de seu abismo dispararam em direção a Lu Xiaojie. Lu Xiaojie calculou em silêncio, o abismo de Mu Bailu carregava a característica de acertos garantidos. Essa chuva de flechas não era apenas um ataque, mas uma máquina que acumulava seu dano. As duas fontes de poder colidiram uma contra a outra, mas parecia que tudo estava dentro das expectativas de Lu Xiaojie. Ele observou, então sorriu e pensou, acertos garantidos, venha. A espada de Lu Xiaojie, como se tivesse sido dotada de ki espiritual, cortou as inúmeras flechas de Mu Bailu com uma velocidade e precisão impressionantes. Como Lu Xiaojie havia calculado, o poder acumulado estava sendo ativado. Ao seu redor, havia uma aura negra misteriosa, repleta de força latente. O progresso de acumulação da espada da vida havia aumentado para 13%. Lu Donli e Ji Qiankong estavam abaixo, olhando para cima. Lu Donli, ansiosa, disse, parece que o domínio dessa dama tem a capacidade de bloquear energia. O velho que ao lado deles não pôde deixar de exclamá-lo, o domínio dessa dama é bastante impressionante também. De repente, o velho se virou para Lu Donli e perguntou, deixando-a aturdida, Xiao Lizi, qual é o seu abismo? Lu Donli balançou a cabeça, recusando firmemente revelar, o senhor não pode perguntar. Ji Qiankong ficou surpreso, pensando silenciosamente, capítulo 3, artigo 13, cláusula 23 do Código.
Eu havia esquecido dessa regra desde que a aceitei como discípula. Ele suspirou impotente, desviando o olhar, emburrado, então o mestre não perguntará mais. Em seu coração, pensou com tédio, eu não sei nem mesmo qual é o abismo da minha própria discípula. Que tipo de situação é essa? Lu Donlin então sorriu, sua voz doce e persuasiva, no futuro, se houver uma chance, farei com que o senhor veja. G-Master virou seu rosto mais rápido que a luz e disse feliz, isso é o que eu chamo de espada da vida com uma progressão acumulada que aumentou o dano em 50% e alcançou rapidamente o acúmulo total. Com a espada da vida totalmente acumulada, a força de Lu Xiaojie se tornou ainda mais formidável. Mu Bailu, após suportar vários golpes de Lu Xiaojie e com a espada da vida totalmente acumulada, sentiu seus membros fracos e tremendo enquanto dizia, o que está acontecendo? Uma pessoa normal se defendendo contra minhas flechas voadoras ficaria gradualmente exausta. Mas ele estava se tornando mais forte enquanto lutava. Apenas momentos atrás, as flechas voadoras de Mu Bailu eram quase ineficazes. Ela pressentiu secretamente, além disso, essa é a habilidade de outro domínio dele? Vendo sua energia espiritual gradualmente sendo drenada, Mu Bailu se sentiu ansiosa. Sua energia espiritual estava sendo sugada continuamente, e o consumo durante a batalha não deveria ser tão intenso. Lu Xiaojie perguntou com orgulho, ei, você ainda quer continuar atirando? Mu Bailu, determinada a não recuar, levantou seu arco e afirmou resolutamente, ainda posso atirar muito mais. As flechas vermelhas brilhantes voavam em direção a Lu Xiaojie. Mu Bailu gritou, olhe para isso. Inesperadamente, Lu Xiaojie era ainda mais rápido, desaparecendo e reaparecendo antes de disparar em direção às flechas de Mu Bailu, dizendo, seus movimentos são lentos, deixe-me assumir. Lu Xiaojie brandiu sua espada, e felizmente Mu Bailu conseguiu desviar. O choque de duas grandes forças criou um flash ofuscante de luz. Lu Xiaojie comentou com desdém, esse pequeno poder espiritual não é mais suficiente para me atrair. Os dois lados lutavam ferozmente sem misericórdia. Naquele momento, não o olhar pretendia intervir para ajudar Mu Bailu. Ele apenas conseguiu dizer uma palavra, domínio, antes que Lu Xiaojie gentilmente usasse dois dedos para silenciá-lo. Afinal, não o olhar queria dizer quebra de domínio. Mu Bailu também percebeu isso, maravilhando-se secretamente em seu coração, ele queria dizer quebra de domínio. Muito astuto, mesmo naquele instante fugaz em que Lu Xiaojie está rompendo, ainda poderíamos ter uma chance de pausar temporariamente e contra-atacar. Em um instante, não o olhar não pôde mais falar, como se tivesse se tornado um mudo. A boca de não o olhar não pode mais ser aberta. Ji Kong riu alto abaixo, que interessante. Mas Lu Donli ao seu lado não entendeu. Ela perguntou confusa, Sênior, o que aconteceu com aquele olhar? Parece que ele queria dizer algo agora há pouco. Ji Kong acariciou sua barba e explicou, aquele olhar prática a técnica divina da seita budista Silêncio Shen, normalmente incapaz de falar. No entanto, uma vez que ele fala, certamente causará uma ressonância entre o céu e a terra. Se ele disser que o fogo surgirá, então o fogo surgirá, se ele disser que os ventos soprarão, o céu e a terra produzirão ventos. Lu Donli ficou extremamente assombrada, então antes da seita budista, não é simplesmente dizer algo e fazer acontecer? Ji Kong continuou, com um toque de divertimento, mas este poder divino está intimamente relacionado ao próprio nível. Se alguém comete um erro com uma única técnica, com certeza morrerá. Lu Donli entendeu o que seu irmão estava tentando fazer, o poder é grande, mas a repercussão também é grande. Ela pensou consigo mesma, não é de se admirar que o irmão queira usar o poder da água para selar sua boca. Com seu nível atual sendo apenas o quinto, selar sua boca é a opção mais segura. Lu Donli se sentiu feliz e encantado em seu coração, finalmente, meu irmão entendeu o princípio de ser cauteloso nas ações. Mu Bailu, vendo não o olhar assim, perguntou ansiosamente, o que aconteceu com sua boca? Justo quando ele estava falando, Lu Xiaojie de repente liberou um poderoso golpe com a palma, brandindo sua espada ferozmente.
Lu Xiaojie disse, sua boca é muito problemática, então eu vou lidar com você primeiro. Não Hualhá, ouvindo isso, estava extremamente assustado, mas não podia aceitar a derrota assim. Não Hualhá também lançou um contra-ataque contra o imenso poder de Lu Xiaojie, mas não conseguiu suportar por muito tempo. Não Hualhá lamentou secretamente, ainda mais forte do que a aura da espada antes. Dito isso, Não Hualhá foi enviado voando para longe, desaparecendo no vazio. Os juniores abaixo torceram com alegria. Olhem, aquele Alhá foi derrotado pelo nosso líder sectário. Uma pessoa não fica menos animada. De fato, em combate real, devemos ver quão formidável é nosso líder sectário. Uma pessoa, um pouco mais sóbria, disse seriamente, vocês todos olham para lá, não celebrem tão cedo, afinal, eles são os protagonistas do mundo que vieram aqui. Mu Bailu ainda não estava pronta para admitir a derrota, lançando ataques consecutivos, mas se sentia preocupada com o poder de Lu Xiaojie. Poderia essa nova habilidade ser uma técnica poderosa nunca vista antes? Observando o ímpeto de Lu Xiaojie, parecia que ele era completamente diferente de antes. Vendo Mu Bailu assim, Lu Xiaojie entendeu suas intenções. Acontece que essa beleza estava evitando para se preparar para um movimento maior. É essa a técnica? Na história da minha vida anterior, esta cena já havia sido um evento famoso. Lu Xiaojie não pôde deixar de exclamar. Neste momento, o mercado da cidade estava agitado. Os sons dos vendedores ecoavam pelas ruas movimentadas, bolinhas super grandes acabadas de sair do forno, não perca enquanto passa. Hoje, o irmão mais novo e a nova garota de pele lisa apareceram novamente. Tem tangulu aqui, tangulu que é tanto mastigável quanto doce. Em meio a esses chamados dos vendedores, também havia as risadas das crianças. Mãe, eu quero comer tangulu. Em meio a essa cena tão animada e barulhenta, algo apareceu de repente no céu. Uma pessoa na multidão notou e não pôde deixar de perguntar, o que é aquilo? Gradualmente, todo o céu tinha algumas pessoas apontando e dizendo, que estranho, parece tão opressivo. Acima do céu, um enxame escuro está agitado, cobrindo uma área inteira do espaço. O número deles pode chegar a milhões, o suficiente para obscurecer completamente o céu. Olhando de perto, em meio à multidão, contra um céu negro como a pite, estão criaturas aterrorizantes com olhos vermelhos brilhantes. Cada uma tem grandes asas, parecendo muito ferozes e assustadoras, pairando no ar. As pessoas ao redor acabam de descobrir a onda de bestas, não apenas no céu, mas também criaturas monstruosas estranhas apareceram no chão. Anteriormente, o salão estava animado e movimentado, mas agora só restam os gritos desgostosos, socorro! Socorro! Corra, corra rápido! Junto com esses gritos desesperados, uma besta gigantesca, várias dezenas de vezes maior que um humano, quebrou as paredes e entrou. Não só as bestas gigantescas, mas até mesmo lobos menores invadiram. Aos olhos dessas bestas, os humanos são como uma presa gorda, apenas esperando para serem devorados. Enquanto todos estão correndo freneticamente, uma besta fixou seus olhos em uma mulher e seu filho como seu alvo. A mulher e a criança gritaram em uníssono, mãe. Eles só sabiam correr com medo. Olhando para a distância, a besta se aproximava, mirando na mãe e na criança, era um lobo. No geral, essa besta não era mais um mero lobo, pois podia andar sobre duas pernas, pairando com sua impressionante altura e construção muscular. Certamente, nenhuma pessoa comum poderia confrontá-lo. No entanto, heróis sempre aparecem no momento certo e de maneira impressionante. De repente, um fluxo de ki espiritual branco varreu o corpo do lobo. Em um instante, o lobo foi lançado para trás e cortado ao meio. A mãe e a criança olharam para o céu, sem palavras, em assombro. A garotinha ainda segurava um tangulu na mão, que não havia terminado de comer, com a boca aberta. Quando eles olharam para o céu, em meio às criaturas do caos voando ao redor, prontas para atacar a humanidade, inúmeras auras de espada brancas apareceram acima. O número estimado dessas auras de espada superava o total de Findis BAs reunidos aqui. Aquele que era capaz de empunhar tais técnicas certamente possuía um nível de poder muito elevado.
Embora estas fossem bestas, eram apenas parte da unidade de elite no exército das bestas, e sua força não era grande. Imediatamente após serem perfurados pelas ondas da aura da espada, as estranhas bestas foram derrotadas. Independentemente de estarem no céu ou no chão, todas sofreram o golpe. Observando a cena de cima, era verdadeiramente magnífico, as auras da espada eram continuamente liberadas sem interrupção. Podia-se compará-las a uma metralhadora de 6 canos, mas com o poder de 100 metralhadoras de 6 canos, disparando linhas espessas de aura da espada continuamente, atacando as bestas estranhas. Acontece que essa técnica foi emitida por uma garota vestida de vermelho. Na verdade, a arma que ela acabará de usar era um arco. O arco se espalhava como as asas de uma águia, mas dava uma sensação de imagem semelhante às asas de um anjo. Todos os presentes, após verem quem havia aniquilado as estranhas bestas, eram aqueles que podiam usar ki espiritual, e gritaram animadamente: "Fomos salvos pelo grande cultivador! Obrigado, grande cultivador, por salvar nossas vidas!" Abaixo, os cidadãos comuns viam aqueles cultivadores como seus protetores. Portanto, após serem salvos, eles aplaudiram e expressaram sua gratidão a tais grandes cultivadores. Isso se manifestou através dos gritos e dos ajoelhamentos dos cidadãos. A cena mudou para a posição de Lu Xiaojie. Ele estava a uma distância, ainda capaz de observar claramente os movimentos da garota de vestido vermelho. Isso indicava que sua técnica era muito grandiosa e poderosa. Vendo isso, Lu Xiaojie pensou: este movimento apareceu agora, sem a necessidade de puxar a corda do arco, ainda assim pode criar um bombardeio interminável de flechas. Uma vez que todos os alvos sejam derrotados, para um arqueiro, isso é certamente uma metralhadora verde com uma quantidade infinita de munição, e diante da metralhadora, todos os seres são iguais. Observando a técnica da garota de vermelho, Lu Xiaojie pensou animadamente: este movimento pode aniquilar toda a onda de bestas. Hoje, eu devo ir sozinho testar seu poder, disse a si mesmo. Enquanto isso, a garota de vermelho estava usando o ki espiritual para manter o equilíbrio do arco, ajustando cuidadosamente do centro do movimento. As flechas disparadas pareciam mais poderosas do que antes. Uma grande flecha foi lançada, fazendo com que aqueles ao redor notassem e discutissem: olhem para lá, a flecha desta técnica se assemelha a uma locusta em voo, ainda mais extravagante do que antes, mas o importante é que continua a se gerar sem parar. Outra pessoa comentou: droga. É a técnica que a irmã vestida de vermelho está usando um gatim de fogo verde? O líder da seita pode suportar um ataque tão poderoso dela? Dong Li viu uma técnica tão formidável, capaz de aniquilar sozinha uma onda de bestas, e começou a suar profusamente. No entanto, ao lado de Ji Kong, ele acariciou sua barba e pensou: felizmente, com base em seu nível, ela ainda não pode quebrar minha formação protetora. Pensando isso, ele continuou: essa técnica seria muito útil em uma batalha real. Abaixo, o Alhá, depois de ser esmagado contra o chão, sentou-se lá coberto de terra. Ele ainda segurava sua espada, que não havia sido desembainhada, parecendo bastante misterioso. Ele pensou: essa movimentação pode me derrotar? Não posso recuar, não posso esperar pela vitória. Dizendo isso, ele disparou para o céu, pretendendo ajudar a garota vestida de vermelho. Acima, as flechas da garota vestida de vermelho se fundiram, formando uma enorme aura de espada que disparou em direção a Lu Xiaojie. No entanto, para uma técnica infinita como essa, certamente existem falhas. De fato, a garota do vestido vermelho estava prestes a atingir seu limite, pensando consigo mesma: como você responderá a esse movimento? Enquanto meu ki espiritual não acabar, as flechas não vão parar. Lu Xiaojie parecia perceber seus pensamentos. Ele utilizou seu ki espiritual, empregando enquanto dizia: espada, vem aqui. Assim que terminou de falar, não foi uma única espada fixa que avançou, mas inúmeras auras de espada azuis cercando Lu Xiaojie. Ao seu redor, uma barreira circular de ki espiritual se formou, envolvendo-o. Após convocar o suficiente de auras de espada, Lu Xiaojie as ordenou a atacar a garota do vestido vermelho. Imediatamente, as auras de espada azuis e brancas colidiram entre si.
As duas correntes de energia, ao colidir, se aniquilaram como ondas. A cena naquele momento poderia ser descrita como duas metralhadoras apontadas diretamente uma para a outra. O Alhá e a garota do vestido vermelho ambos viram a técnica de Lu Xiaojie e ficaram simultaneamente astonados, gotículas de suor frio escorrendo por suas costas. Ambos pensaram, é isso que é o poder do céu e da terra? O grupo de jogadores abaixo também não estava ocioso, eles se transformaram em apoiadores entusiasmados e exclamaram, eu disse que nosso líder de seita não é assim tão simples. Desta vez, ele se vestiu da maneira mais estilosa, vindo aqui com sua espada, há algo mais incrível do que isso? Após as duas correntes de energia colidirem, parecia que a garota de vermelho estava perdendo sua posição. A aura da espada de Lu Xiaojie era massiva, avançando continuamente e pressionando a energia branca da garota de vermelho. De fato, a garota de vermelho manteve sua posição diante do arco, mas seu corpo todo estava tremendo. Em seu coração, ela pensou, por que o poder do céu e da terra dele parece tão interminável? Estou prestes a ficar sem poder espiritual, isso é ruim. Justo quando a garota de vermelho estava prestes a não aguentar mais, de repente, um fluxo de poder espiritual amarelo surgiu para ajudar, vindo do Alhá. O Alhá, após chegar para dar apoio, brandiu uma espada que parecia incrivelmente legal. Ao ver isso, a garota de vermelho gritou, Alhá, me dê um pouco de tempo, espere meu poder espiritual se recuperar. Dizendo isso, a garota de vestido vermelho sentou-se, canalizando seu poder espiritual para reabastecer o ki espiritual que havia sido esgotado. O Alhá nada disse, mas segurou sua espada em uma postura defensiva, indicando tacitamente seu acordo. Vendo isso, Lu Xiaojie imediatamente disse, a mancha vermelha na sua cabeça voltou. Nesse momento, o sistema falou, parabéns, você maximizou a proficiência da habilidade Sons Atrasados. Você gostaria de desbloquear a forma final de Sons Atrasados, que custa 1 milhão de pontos de experiência? Ao ouvir isso, Lu Xiaojie ficou um pouco surpreso, mas rapidamente estabilizou seu estado e pensou, ótimo, isso é interessante. Aparentemente, essa habilidade tem um movimento oculto, vou desbloqueá-la imediatamente. Após ouvir isso, o sistema desbloqueou imediatamente a habilidade para Lu Xiaojie. O movimento final foi instantaneamente apreendido por Lu Xiaojie. Cercado por inúmeros caminhos e movimentos de espada para executar o movimento final, estava escrito por um fluxo de ki negro que parecia muito poderoso. Depois de um tempo, o sistema anunciou, Sons Atrasados, a forma final foi desbloqueada, consumindo 100.000 pontos de experiência. Após absorver o movimento final, Lu Xiaojie lançou um olhar furioso e disse, então este é o movimento final, exatamente o que precisava para testar seu poder aqui. Dizendo isso, ele puxou sua espada, ainda cercada por poder espiritual negro, gradualmente envolvendo a espada. A espada se tornou o centro de um redemoinho, puxando o ki espiritual negro ao redor. Parecia que Lu Xiaojie tinha percebido algo e exclamou, então este é o movimento final. Com o ki espiritual ativado, Lu Xiaojie fechou os olhos, contemplando que o movimento final precisava demonstrar as técnicas anteriores. O ki espiritual negro giratório envolveu Lu Xiaojie, formando uma poderosa corrente de energia. Vendo a postura de Lu Xiaojie agora, o Alhá sentiu uma certa apreensão, pensando, será que Lu Xiaojie está prestes a usar uma técnica ainda mais forte para atacar? Não posso simplesmente esperar para morrer, só posso usar essa técnica. Com isso, ele agarrou sua espada envolta em um pano branco e a bateu no chão. Imediatamente, do ponto onde a espada atingiu, a terra ao redor começou a se rachar. Delas, correntes de ki espiritual amarelo surgiram, como se o Alhá estivesse emprestando o ki espiritual do céu e da terra para utilizar sua própria técnica. Além do chão rachado, inúmeras escrituras budistas apareceram ao redor do Alhá. Essas palavras das escrituras budistas fluíram, formando um círculo ao seu redor. Espaço a tal ponto que poderiam envolver uma montanha inteira. No centro do círculo, surgiu uma cruz colossal. Este era um símbolo do budismo, um símbolo poderoso que representa a expulsão dos espíritos malignos. Não apenas o espaço circundante e o solo mudaram, mas os olhos do Alhá também começaram a brilhar.
contendo uma quantidade incrivelmente forte de Ki espiritual. Outro símbolo de cruz apareceu bem na testa do Alá, como se este fosse de fato o ponto focal do diagrama da cruz. Depois de acumular uma rica quantidade de Ki espiritual da cruz gravada em sua testa, disparou uma cruz maior, irradiando uma cruz poderoso fluxo de luz. Imediatamente, sob a influência do Alá e do abundante Ki espiritual, um fantasma terrível apareceu. Este fantasma não era outro senão um dos representantes do budismo, semelhante ao Buda Tathagata, mas com 3 cabeças e 6 braços, sentado em um assento de lótus dourado. Essa técnica é chamada de materialização do Grande Buda, e como o nome sugere, ela manifesta a imagem do Buda. Apesar da grandiosidade dessa técnica, Jitian Kong não mostrou sinais de surpresa. Ele acariciou sua barba de maneira conhecedora e disse ao pequeno Li: "Esta é a arte defensiva mais poderosa da seita budista." Lu Donli, testemunhando isso, também avaliou: "A arte defensiva mais poderosa da seita budista não parece tão forte para mim." Claro, para uma criança como o pequeno Li, que é nova no mundo, como ele poderia entender a verdadeira natureza da vida? Jitian Kong acariciou sua barba e explicou ao pequeno Li: "Claro, é preciso diferenciar níveis. Se um alá da seita budista usasse essa técnica, mesmo eu e até mesmo meu irmão não conseguiríamos quebrar sua defesa." Depois de receber um pouco de conhecimento, o pequeno Li exclamou em espanto: "É realmente tão forte?" Jitian Kong explicou ainda mais: "As 4 grandes terras sagradas da seita da espada Tianshuan são afiadas, a montanha Shunkyu é imponente, o juiz da morte é astuto, e a seita budista se destaca na defesa." Com a introdução de Jitian Kong, as terras sagradas de Tianshuan foram sucessivamente trazidas à mente. Para a seita da espada, é uma seita que se especializa em esgrima, e também é onde reside o atual santo da espada. Ele disse: "Além disso, há a montanha Shunkyu e o juiz da morte, que não têm sido particularmente ativos até agora. No entanto, olhando as imagens associativas, posso ver que elas parecem bastante sinistras." Finalmente, há a seita budista, representada pelo alá que está usando o avatar do Grande Buda. Jitian Kong também acrescentou: "A seita budista se destaca na defesa, claro, a defesa é a mais forte." Depois de dizer isso, ele percebeu Lu Xiaojie, que estava acariciando a barba, e continuou: "Mas este movimento de Xiaojie parece não ser comum." Isso certamente é o caso. Com o sistema das 3 tartarugas apoiando, como poderia ser comum? Respondeu Lu Xiaojie, sorrindo levemente. Retornando à posição de Lu Xiaojie, ele estava executando os movimentos iniciais de sons diminuídos para poder usar o movimento final. A dança da espada, graciosa porém afiada, certamente seria aterrorizante. No entanto, levava muito tempo. Vendo isso, Lu Xiaojie não pôde deixar de suspirar para si mesmo: "O tempo de preparação para este movimento já é muito longo, se não puder ser ativado durante o combate, parece algo meio incômodo." Em seguida, houve cortes contínuos para a esquerda e depois para a direita, segurando finalmente a espada e reunindo o poder espiritual. Lu Xiaojie olhou para a espada preenchida com Ki espiritual negro e pensou consigo mesmo: "Isso é realmente o golpe final?" Devo admitir que esses movimentos se assemelham à transformação de Gao, o super-herói. Pois quando o super-herói se transforma, os monstros não sabem o que está acontecendo e ficam parados em vez de lutar. Abaixo, o grupo de jogadores da Terra também conversava animadamente. Uma pessoa disse: "O alá abaixo parece ter usado uma habilidade poderosa, a defesa é muito forte, nem mesmo a dança da espada do líder da seita conseguiu quebrá-la." "O que o líder da seita está fazendo lá em cima com a dança da espada?" perguntou outra pessoa. Embora não soubessem o que Lu Xiaojie estava fazendo, especulavam: "O líder da seita não está dançando a espada, parece que ele está se preparando para liberar um grande movimento." De fato, não se sabia desde quando, mas enquanto Lu Xiaojie se preparava para usar seu movimento final, o céu de repente ficou cinza. Assim que o golpe final ficou pronto, um dragão gigantesco apareceu no céu. Se avaliado em termos de força, a aparição deste dragão indiscutivelmente possuiria um poder imenso. Portanto, esse movimento definitivamente não seria trivial.
Um grupo de pessoas da Terra abaixo também descobriu isso e exclamou: eu pensei que era um dragão, mas de repente foi atacado e devorado. Verdadeiramente impressionantes habilidades. Outra pessoa de repente teve olhos brilhantes e disse: este movimento é o mais forte do líder da seita que eu já vi. Rapidamente registre no Fórum Explosivo. Este é o privilégio especial da seita Júnior Mo. A cena aqui é verdadeiramente explosiva. Esses vídeos deles definitivamente não podem oferecer uma experiência completa. Ver um espetáculo como esse, que acontece uma vez a cada 1000 anos, é como um pedaço suculento de carne. Quem poderia resistir? Eles rapidamente tiraram suas câmeras para capturar este momento. Dentro das câmeras, há imagens de um dragão confrontando o Buda de 3 cabeças e 6 braços. Honestamente, esta cena é extremamente bela e majestosa. O Alá está usando a técnica do clone do grande Buda. Embora ele esteja na proteção da técnica, ele ainda tem que involuntariamente tremer de medo e pensar secretamente: que tipo de movimento é esse? Mesmo antes de estar totalmente formado, já sinto essa pressão avassaladora? Atrás, a garota de vestido vermelho finalmente terminou de ajustar o ki espiritual. Ela acabará de abrir os olhos e disse: terminei de ajustar, qual é a situação agora? Assim que terminou de falar, ela ofegou de espanto e olhou para o céu. O que é aquilo? No céu, um dragão formado por ki espiritual negro apareceu, completo com olhos, nariz, boca e até mesmo uma longa horn que parecia ter sido colocada ali por um amante ciumento. Além disso, o dragão, ajudado pelas densas nuvens negras no céu, transmitia uma sensação extremamente assustadora. A cabeça do dragão estava direcionada diretamente para a garota de vermelho e o Alá. Depois de recuperar um pouco, a garota de vermelho ficou esgotada de espírito novamente ao convocar Vinhas para criar uma segunda linha de defesa para os dois. Ela estava usando o poder espiritual enquanto se sentia apavorada, o que estava claramente estampado em seu rosto, e disse: de qualquer forma, devemos suportar este ataque do Alá. No entanto, a complexião do Alá não era melhor do que a da garota de vermelho. Havia um tom pálido, e gotas de suor escorriam pesadamente. A espada na mão de Lu Xiaojie havia reunido ki espiritual suficiente. Agora, tudo o que faltava era o comando de Lu Xiaojie para estar pronta para atacar. O fantasma do dragão havia aparecido completamente. Um dragão gigantesco estava parado atrás de Lu Xiaojie, com a boca bem aberta, com 2 olhos de cores diferentes, um branco e um azul. Olhando para esta cena, sua altura realmente parecia matada. São as irmãs pronto para largar seus ovos? Depois de uma longa espera para ativar a habilidade, Lu Xiaojie suspirou e disse: finalmente tomou forma. O tempo de preparação para esta habilidade é verdadeiramente longo ao ponto da alucinação. Dizendo isso, Lu Xiaojie olhou para o fantasma do Buda de 3 cabeças e 6 braços aparecendo diante dele, cercado por um fluxo denso e resplandecente de poder espiritual amarelo. Parecendo verdadeiramente místico. No entanto, Lu Xiaojie permaneceu confiante em sua habilidade e disse: então vamos ver se ele consegue romper a carapaça de tartaruga deste malandro. Com isso, ele comandou seu dragão transformado para atacar diretamente a imagem do Buda de 3 cabeças e 6 braços sem qualquer hesitação. Após a colisão entre o dragão colossal e o Buda de 3 cabeças e 6 braços, uma tremenda onda de choque foi gerada. O feixe de luz da colisão era tão impressionante que era impossível desviar o olhar, cativando a todos. Abaixo, incontáveis jogadores ativaram suas gravações de vídeo do sistema para capturar o momento. Enquanto isso, algumas pessoas próximas aguardavam ansiosamente pelo desfecho, torcendo por Lu Xiaojie. Uma pessoa gritou: o líder da seita definitivamente não vai perder. Pequeno Li abaixo cerrou seu punho direito, suando profusamente enquanto chamava: irmão. Ji Kong ao seu lado parecia já saber o resultado e estava completamente impassível. Claro, com uma preparação tão longa, essa técnica era incrivelmente devastadora. Com a técnica de defesa mais forte da seita budista empregada pelo membro jovem mais elitista da seita, junto com a segunda camada de defesa da garota de vermelho, elas foram imediatamente despedaçadas. A imagem do dragão se transformando em um tigre faminto lançou-se em direção à garota de vermelho e ao Alá.
Naturalmente, as duas camadas de defesa eram suas últimas cartas para a sobrevivência. Uma vez que a defesa final fosse quebrada, elas não eram diferentes de peixes em uma tábua de corte. A menina vestida de vermelho exclamou ansiosamente: chegamos ao fim. Assim que as palavras saíram de seus lábios, todo o dragão se transformou e atacou diretamente sua posição. Após a colisão, apenas correntes giratórias de Ki espiritual negro permaneceram. No entanto, quando o Ki negro se dissipou, dando lugar a raios de sol, pensaram que tinham sido vítimas de uma habilidade aterradora, mas então desapareceram junto com a fumaça. Eles ainda estavam vivos, mas cada um tinha uma agulha perfurando seu peito, quase os matando. Isso provou que Lu Xiaojie havia poupado suas vidas. Rápido, o Ki negro desapareceu, deixando um céu claro e azul cheio de luz do sol. Lu Xiaojie desceu de cima como uma divindade, olhou para os dois e disse: vocês dois, o resultado está claro. Bem, vamos resumir: a mulher deverá aumentar a população, e o homem deverá ser morto. Assim que Lu Xiaojie terminou de falar, ele imediatamente removeu o grampo que repousava nas testas dos dois. Com um baque, a ameaça do Alhai e da garota de vermelho desapareceu instantaneamente. Os dois ficaram atordoados, e em seguida, trocaram olhares de alegria. Depois de remover o grampo, Lu Xiaojie se virou, seu rosto irradiando confiança, e disse: vamos parar por aqui. Parece que ele não desejava continuar com o assunto, talvez porque estivesse cansado do jogo. Tanto o Alhá quanto a garota de vermelho permaneceram mergulhados em assombro, atordoados pela situação que acabará de se desenrolar. Inconscientemente, tocaram as testas para verificar se ainda estavam sob ameaça. Diante da morte, a apenas uma palavra de distância, sentiram um medo palpável, gotas de suor escorrendo por seus rostos. Após sofrer uma derrota, a garota de vermelho, sem querer, proferiu palavras que ela mesma não poderia ter antecipado. Ela exclamou: diante dele, falhamos completamente assim. No entanto, no fundo, não pôde deixar de sentir uma onda de ressentimento e descontentamento. Após acalmar-se por um momento, a garota de vermelho reuniu coragem para perguntar: líder do secto Lu, posso fazer mais uma pergunta? Parece que ela tem algo a dizer, poderia ser uma confissão de amor? Lu Xiaojie se virou, seu olhar frio, e respondeu: pergunte. Ele parecia muito frio, o que deixava as garotas tão encantadas que não conseguiam esquecê-lo. Após receber a permissão de Lu Xiaojie, a garota vestida de vermelho finalmente perguntou: no combate de agora há pouco, o líder do clã Lu ainda tinha forças sobrando? Ao ouvir a pergunta da garota vestida de vermelho, Lu Xiaojie respondeu: claro que sim. Ele respondeu de forma breve e fria. As duas, após receber a resposta de Lu Xiaojie, ficaram surpresas. Ambas pensaram consigo mesmas: de fato, Lu Xiaojie ainda tem forças sobrando. Na verdade, as duas fizeram essa pergunta para comparar suas habilidades atuais com as de Lu Xiaojie. No final, a resposta que receberam foi que elas não eram nem metade tão fortes quanto Lu Xiaojie. Portanto, não puderam deixar de se sentir astonadas e suar frio. Sem saber se era intencional ou não, Lu Xiaojie frequentemente caminhava na direção oposta à da luz do sol. Isso fazia com que ele parecesse um bodhisattva no céu. De fato, antes de partir, Lu Xiaojie deixou uma mensagem: a calamidade de Tianshuan, vocês duas não são fracas em talento, haverá um dia em que nos encontraremos no auge. Na verdade, as palavras do líder da seita Lu eram intencionais. Portanto, ele pensou secretamente consigo mesmo: agora eu preciso estimular o potencial desses dois novamente, realmente dignos de serem o guia para o mundo, Xiaojie. A garota de vermelho, ao ouvir tal comentário, não ficou brava, mas em vez disso, disse ao olhar silencioso ao seu lado: ele está nos avaliando assim de novo, parece que realmente tenho sido muito relaxada no passado. Embora ele não dissesse nada, o olhar ao seu lado acenou com a cabeça para expressar sua concordância. Após terminar suas palavras, a garota de vermelho agradeceu: o líder da seita Lu nos deu orientação, vamos nos retirar agora. Assim que ela terminou, os dois dispararam para o ar e desapareceram, deixando o líder da seita Lu sem nem mesmo virar a cabeça, parecendo realmente impressionante.
Assim que aqueles dois voaram para longe, ambos compartilharam o mesmo pensamento, eles acreditavam que era hora de arriscar tudo pela cultivação. Neste lado, depois de saber que seu líder tinha vencido, os júniores vibraram, o líder da seita venceu novamente, tão impressionante. Líder da seita, olhe para mim, eu realmente gosto de você. Irmão líder da seita, quero ter seu filho ou diretamente confessar meus sentimentos. Eles disseram, Shao Jie, eu te amo como um rato ama arroz. O líder da seita Lu estava em uma posição elevada, mas ainda podia ouvir aquelas palavras claramente, e em seu coração, sentiu uma alegria silenciosa, saudações, todas essas coisas são o que você realmente merece. Após pousar, Jichen Kong imediatamente comentou, nada mal, seu massacre no domínio da espada não mancha a reputação do meu ancestral da floresta de bambu negro. Por algum motivo, ele sempre falava enquanto acariciava seu pequeno, profundo queixo. Depois de terminar suas palavras para o líder da seita Lu, ele se virou para a pequena Li, Xiao Lizi, não seja preguiçosa em seu cultivo. O mestre deve retornar à seita, e a seita da espada está prestes a realizar a conferência da seita. Enquanto falava, ele disparou para o céu, e com respeito, a pequena Li despediu-se de seu sênior. Ela disse, sim, sênior. Depois de dar algumas instruções a seu discípulo, ele também subiu aos céus. O líder da seita Lu não esqueceu de zombar da pequena Li. Ele a cutucou no ombro e fez uma pose de autoridade, então, como eu me saí agora há pouco? A pequena Li ao seu lado estava atônita, provavelmente muito irritada para falar. Como esperado, ela finalmente o repreendeu, irmão, ser tão arrogante assim realmente não é muito prudente. Ouvindo tal crítica, o líder da seita Lu respondeu de forma despreocupada, enquanto eu me tornar o número 1 do mundo, por que eu deveria ser cauteloso? Após mostrar um pouco de ostentação, seu rosto se iluminou com um sorriso. A atitude orgulhosa era evidente em seu semblante, e ele continuou, além disso, ensiná-los mais cedo era para acender seu potencial. Estou pensando no povo comum do mundo. Little Li respondeu, ainda tenho uma visão estreita, vendo meu irmão sendo zombado dessa forma. Ela olhou para ele com uma expressão séria e continuou, dizer tais coisas é realmente perigoso para você. Enquanto falava, Little Li revirou sua bolsa espacial e tirou algo que se parecia com um efígie de substituição de vida. Ela colocou isso na mão do líder da seita Lu e disse, leve isso. O líder da seita Lu olhou para o item e respondeu, já não disse? Esta é a efígie de substituição de vida que meu sênior me deu. Eu não posso aceitá-la. Na verdade, essa efígie de substituição de vida tinha uma função semelhante à de um boneco de substituição de vida. Pequena Li ouviu seu irmão dizer isso, mas ainda assim argumentou teimosamente, o mestre da espada santo também me deu um, ter outro não é problema, você pode ficar com ele. Vendo que ser flexível não estava funcionando, Pequena Li gritou alto e claramente na cara do líder da seita Lu, leve isto. Enquanto falava, ela empurrou a efígie em tamanho real para o peito do líder da seita Lu, gritando, meu irmão não está mais aqui, eu também não posso viver. Você precisa disso mais do que eu. O ponto de Pequena Li era que ela estava vivendo escondida, não estava interessada em competição. Enquanto isso, o líder da seita Lu era o oposto, gostava de pregar peças e provocar os outros. Ao ouvir Pequena Li dizer isso, o líder da seita Lu ficou emocionado. Ele pegou a efígie em suas mãos, dizendo, Xiao Lizi. Pequena Li se sentiu um pouco envergonhada ao ouvi-lo dizer isso, virou-se para evitar seu olhar. Enquanto se apressava para longe, ela disse, não gosto de ouvir palavras melosas, vou cuidar dos assuntos da seita. Sentindo-se tímida, Pequena Li rapidamente correu embora, deixando o líder da seita Lu para trás, sozinho e perdido. Vendo Little Li assim, Lu Xiaojie sentiu-se alegre por dentro e pensou consigo mesmo, esta Xiao Lizi pode parecer não gostar do meu irmão na superfície, mas na verdade, ela se preocupa tanto comigo? No entanto, não se preocupe, meu irmão não morrerá tão facilmente. Líder do seita Lu, sentindo-se satisfeito consigo mesmo, olhou para o céu alto e pensou secretamente, eu sou o Salvador, eu irei redimir esta terra.
Dito isso, ele começou a pensar sobre o futuro. Como tenho que enfrentar a calamidade, minha prioridade deve ser desenvolver jogadores que possam ressuscitar infinitamente e ignorar as regras para subir de nível loucamente. Jogadores que não têm medo da morte e que até brilham os olhos ao ver bestas raras serão os melhores irmãos pequenos quando a grande desgraça chegar. Pensando assim, o líder do Seita Lu chamou: onde está Lu Bin? De lugar nenhum, ou talvez aparecendo de repente do vestuário de Lu Xiaojie, Lu Bing disse: líder do Seita, estou aqui. Seu tom e maneiras eram tão respeitosos como sempre. Vendo isso, o líder do Sect Lu ainda fingiu estar matando e disse: há algo que você precisa anunciar a todos os discípulos externos. Ao ouvir isso, Lu Bing respondeu educadamente: por favor, instrua-me, líder do Sect. O líder do Sect Lu olhou para o horizonte, planejando algo secretamente, pensando consigo mesmo: está na hora de estimular aqueles jogadores que estão buscando atenção. No ponto de encontro dos discípulos externos do Mo Sect, esta área foi construída em um local muito poético e misterioso. Estava localizado ao pé de enormes montanhas. Além disso, havia nuvens flutuando ao redor, criando a sensação de que estavam em alta altitude, alcançando o céu. Dentro, os discípulos externos estavam envolvidos em várias tarefas. Alguns estavam lavando roupas, outros varrendo o pátio, enquanto outros praticavam luta com espadas entre si. Seus níveis não eram altos, variando apenas de 13 a 17. Um jovem, enquanto varria, disse sonhador: a riqueza é determinada pela força, devo ser tão rico quanto minha força no jogo. Outra pessoa, empunhando uma espada e praticando movimentos, parecia estar contemplando a vida e disse: vocês podem ser um pouco mais sérios? Somos cultivadores de espada. Até mesmo a garota abaixo, que está lavando roupas, elogia: isto é tão energético, até lavar roupas parece tão realista. Em um lugar onde muitas pessoas se reúnem, no meio da multidão está um homem chamado Lin Huagan. Ele carrega uma espada nas costas. Olhando para trás, seu nível atual é 19, aparentemente o mais alto aqui. Portanto, ele desdenhosamente resmunga e declara: estou prestes a alcançar o nível 20, nesse ponto estarei completamente em um nível diferente de todos vocês. É uma pena que vocês todos sejam olhados de cima assim. Na vida real, o presidente finge ser pobre, enquanto no jogo ele é desprezado pelos outros. No entanto, perto dele também há um grupo de pessoas se reunindo, todas elas são mulheres. A mais proeminente entre elas é Lin Ali. Ao olhar mais de perto, ela parece viver como um gato, pois suas duas mechas de cabelo se assemelham a orelhas de gato em sua cabeça, junto com um rosto que possui características que lembram bigodes de gato. Não só isso, mas ela também possui nível 19. Vendo Lin Huagan tão satisfeito consigo mesmo, ela imediatamente responde: não pense que você é o único no nível 19. As garotas ao redor dela olham para Lin Ali com rostos cheios de admiração. Neste momento, Lu Bing apareceu de cima, olhando para os jogadores mais novos que ainda estavam reunidos e discutindo. Lu Bing esperou que eles terminassem de falar antes de dizer: cale-se, todos vocês. Apesar da barulhenta discussão entre os jogadores, ao verem Lu Bing, todos respeitosamente disseram: Irmã Bing. Na verdade, era normal que os jogadores ficassem felizes quando um NPC aparecia, pois os NPCs lhes dariam tarefas. Sabendo disso, Huagan pensou consigo mesmo: a irmã Lu Bing na verdade representa a vontade do líder do secto e do ancião. Poderia ser que haja uma nova iniciativa do secto para anunciar desta vez? Huagan estava preocupado com a missão, mas no mesmo nível 19, Lin Ali ao seu lado tinha um pensamento diferente. Ela se perguntava: poderia ser que o secto finalmente quer me recrutar? Oh, se Lu Xiaojie me recrutar, eu estarei feita. Nos pensamentos desses dois, na realidade, apenas Huagan estava correto. Lu Bing pegou um pergaminho e começou a ler. O líder do secto decretou que a partir de hoje, uma avaliação será realizada para todos os jogadores em cultivo. Se alguém atingir o terceiro nível dentro deste mês, ele pessoalmente transmitirá habilidades de espada naquele dia.
Ao ouvir sobre as habilidades com a espada sendo pessoalmente ensinadas pelo líder da seita, todos os presentes, sem exceção, ficaram astonados com essa informação. Alguns estavam um pouco excitados enquanto outros suavam profusamente. Assim que Lu Bing terminou de falar, a voz do sistema para os jogadores anunciou a missão de avaliação do líder da seita Mo. O conteúdo da missão é alcançar o nível 30 dentro de um mês. Quando os jogadores cumprirem isso, a recompensa da missão será um livro de habilidades de 4ª classe. Vendo uma recompensa tão tentadora, todos ficaram empolgados. Eles se abraçaram e comemoraram, não prestando atenção à regra de alcançar o nível 30. Uma pessoa exclamou: droga! Eu quero voar agora! Outro estava apenas preocupado com a recompensa, dizendo: o livro de habilidades de 4ª classe. Vamos dar tudo de nós, irmãos. Isso mesmo, vamos dar tudo de nós, ainda temos muitos recursos. No entanto, alguém se concentrou no líder da seita e comentou as habilidades de espada transmitidas pessoalmente pelo líder da seita. O verdadeiro benefício finalmente chegou. Lu Bing desconsiderou as discussões barulhentas e continuou: atenção, se vocês quebrarem para o 3º nível dentro de 2 meses, serão especialmente recompensados com uma arma forjada pelo próprio líder da seita. Limite de 3 pessoas. A voz do sistema falou novamente: parece que esta é a 2ª missão. A missão é para o líder da seita avaliar o discípulo direto da seita Mo. Dentro de um mês, alcance o nível 31. Desta vez, a recompensa é a arma da seita Mo, mas tem limitações. Ao ouvir o anúncio do sistema, todos sentiram como se tivessem recebido uma revelação chocante. Eles começaram a discutir com entusiasmo. Alguns disseram: arma limitada, limitada. Todos viram essas 2 palavras limitada. Acontece que há algo grande por trás disso. Embora antes estivessem cheios de alegria, agora ficaram boquiabertos de surpresa. Apenas alguns momentos atrás, eles estavam se abraçando alegremente, porém, ao verem a palavra limitado, apenas 3 pessoas se entreolharam com cautela. Desta vez, eles prestaram atenção ao ponto-chave: apenas 3 estarão disponíveis, a arma confeccionada pelo próprio líder da seita Lu. Depois de se olharem por um momento, eles imediatamente se separaram e se espalharam. Todos não se esqueceram de mencionar o que fariam para reunir coragem. Uma pessoa disse: vou começar a cultivar imediatamente. Mate monstros, mate muitos monstros para ganhar experiência, não me importo mais. Outra pessoa disse: que experiência, estou apostando nisso, porque a arma limitada do líder da seita Lu, tenho que arriscar. Talvez este fosse o verdadeiro objetivo do líder da seita Lu. Somente sob pressão os diamantes podem ser criados. Lu Bing, após terminar sua missão, voltou e informou ao líder do clã Lu. Ela disse: tudo está exatamente como o ancião previu, todos estão extremamente animados. O líder do clã Lu falou friamente: certo, isso não é mais da sua conta. Você pode sair agora. Enquanto servia chá, ele sentiu uma frieza e uma estranheza desconfortável. Ouvindo essas palavras, Lu Bing, sentindo-se um pouco solitária, respondeu: jovem mestre, você não precisa que eu lhe sirva chá? Seu rosto ficou levemente vermelho, ela claramente desejava a afeição do líder do clã Lu. Após refletir, Lu Bing percebeu que não havia falado há muito tempo: nunca estive próxima do jovem mestre. Hoje, não importa o que, eu devo dizer algo. Ela então usou suas habilidades de atuação. Fingindo tropeçar, pisou no sapato de sua amiga como se tivesse caído. Lu Bing caiu de uma maneira cativante, parecendo uma jovem frágil que induzia as pessoas a querer protegê-la. No entanto, na realidade, Lu Bing estava usando seus truques de atuação, simulando uma queda com suas roupas desalinhadas, exalando um charme sedutor. No entanto, o líder do clã Lu estava com Lu Bing há muito tempo. Vendo aquela técnica encantadora, o líder do secto Lu já não estava mais surpreso. Ele estava pronto para saborear uma xícara de chá e respondeu: nunca mind, fique aqui e massageie meus ombros. Mais tarde, também precisarei participar de algumas atividades vigorosas.
Depois de receber permissão para ficar, Lu Bing imediatamente liberou o feitiço, levantou-se e respondeu, sim, jovem mestre. Correndo, Lu Bing começou a socar as costas do líder do secto Lu. Enquanto massageava, ela perguntou, esta força é suficiente, jovem mestre? O líder do secto Lu respondeu, está bom. Enquanto servia o líder do secto Lu, Lu Bing secretamente sentiu alegria em seu coração, pensando, contanto que eu ajude o jovem mestre a aliviar um pouco do estresse, já encontrei satisfação suficiente. No entanto, naquele momento, o líder do secto Lu estava imerso no espaço do sistema, percebendo que havia sido enganado pelo sistema e pensou, muito bem, sistema, você tem essa função. Não só me enganou para fora de pontos de experiência, mas também realmente desperdiçou seus esquemas. Na interface do sistema, várias forjas de artes marciais apareciam em ordem, do baixo para o alto, livro de forjamento de armas amarelo, livro de forjamento de armas azul, livro de forjamento de armas roxo, e finalmente livro de forjamento de armas laranja, todos os quais poderiam ser trocados por pontos de experiência. Olhando para a tabela do sistema, o líder do secto Lu pensou secretamente, esses jogadores devem estar satisfeitos brincando com algum equipamento dourado. Então, o líder da seita Lu abriu a interface de nível real. Dentro, havia muitos tipos, e o líder da seita Lu pensou consigo mesmo, tantos? Então vou escolher algo um pouco mais colorido. De repente, uma grua de papel chamou a atenção do líder da seita Lu. Olhando para a grua de papel, o líder da seita Lu sorriu e pensou, isso parece muito bom. Ao lado dele, Lu Bing estava fazendo uma massagem nos ombros do líder da seita Lu e perguntou um pouco hesitante, jovem mestre, você vai cozinhar o jantar hoje? Sua expressão mostrava claramente um pouco de timidez. Ouvindo isso, o líder da seita Lu perguntou curioso, por que você está perguntando isso de repente? Ao ouvir a pergunta do líder da seita Lu, Lu Bing respondeu nervosamente, a irmã pediu-me para perguntar. Ela disse que sente falta da comida que você faz. Ao ouvir isso, o líder da seita Lu entendeu a intenção de Lu Bing e sorriu em resposta, claro. Lu Bing imediatamente se alegrou, dizendo, obrigada, jovem mestre. O líder da seita Lu notou a mudança em seu tom e pensou consigo mesmo, a pegada dela está mais forte agora, ela também está esperando que eu cozinhe? Diante dele, o céu havia escurecido, e o tempo passava rapidamente como um cachorro correndo pelos campos. No refeitório da seita Mo, muitos pratos já haviam sido preparados. Todos os membros principais da seita Mo se reuniram. Xiao Qiu imediatamente falou, tem um cheiro tão bom, tem um cheiro tão bom, Xiao Qiu não consegue esperar mais. Lu Xiaojie também trouxe o prato final e disse, aqui está, sopa de peixe fresco, vamos comer. Lu Xiaojie ficou ao lado e observou todos comendo apressadamente, sentindo uma alegria secreta, vendo-os como uma família reunida para uma refeição. Quando viu todos comendo alegremente, lembrou-se de alguém e pensou consigo mesmo, naquela cova solitária, há algumas almas famintas. Já faz um tempo que não assigno nenhuma lição a ela, eu a visitarei mais tarde. Lu Dongli testemunhou uma cena envolvendo Lu Bing e não conseguiu evitar sentir-se irritada, pensando, ela ainda não desistiu? Ela cruzou os braços e avaliou a situação em silêncio, meu irmão já tem a irmã Yan. Uma criatura como uma cunhada pode ser detestável, mas a irmã Yan é alguém que eu posso aceitar. Lu Xiaojie direcionou seu olhar para Eiting, que estava trabalhando diligentemente. Ele ponderou, depois de encontrar o benfeitor e voltar, vou deixar Eiting absorver o fragmento de jade da alma, testando convenientemente a pérola que usei, que foi refinada recentemente pelo ser celestial. Neste momento, tudo que ocupava a mente de Xiaojie eram os fragmentos de jade da alma, 3 gemas brilhantes flutuando em seus pensamentos. Lu Xiaojie calculou, Eiting pode ser capaz de absorver, desde que possa ser absorvido, o mestre garantirá sua segurança. No coração de Lu Xiaojie, a alegria irrompeu como um festival, a partir de agora, o altar da Associação da Lua Roxa será o campo de experiências para meus 2 mestres se desenvolverem. Depois de terminar todos os cálculos, Lu Xiaojie se levantou e instruiu Eiting, Eiting, depois que você terminar de lavar, venha para minha casa primeiro.
O mestre tem algo a dizer a você. Ele se apressou em se curvar em resposta. Infelizmente, o detergente para lavar louça respingou todo o rosto de Modong Fang, que estava ao seu lado. Ele gritou: irmão, o detergente respingou no rosto do meu júnior. Vendo seu irmão partir, Lu Dong lhe perguntou curiosamente: para onde o irmão está indo? Você precisa que eu vá com você? Lu Xiaojie nem se virou e recusou friamente: não precisa. Ao ver a atitude de Lu Xiaojie, Lu Dong ficou confusa, enquanto ele só podia suspirar em desgosto. Se você fosse junto e visse eu sendo drenado do sangue da essência, onde ficaria a cara deste irmão? A cena da noite era perturbadoramente silenciosa. Lu Xiaojie estava em frente a um túmulo em um lote vazio. Ele bateu na lápide e perguntou: tem alguém aí? Essa cena era realmente um tanto assustadora. Ninguém respondeu ao chamado de Xiaojie, fazendo-o ponderar: normalmente, eles apareciam assim que eu batia. Por que não a resposta hoje? Ele deu a volta ao túmulo, incapaz de ficar parado. De repente, teve uma ideia: poderia ser que ela esteja morta? Ou talvez eu devesse cavar e ver, ainda não vi sua aparência. Lu Xiaojie descansou o queixo na mão, pensando sobre como seria essa benfeitora. Uma série de imagens passou pela sua mente: um espírito raposo encantador, delicado e fofo com uma figura voluptuosa, ou uma mulher forte e robusta. De fato, todos os homens são lascivos, só de pensar nisso já era o suficiente para divertir Xiaojie. De repente, ele ficou muito curioso. Sem pensar muito, pegou um martelo e começou a tarefa de cavar o túmulo, declarando animadamente: vamos fazer isso. O primeiro golpe do martelo caiu, mas de repente parou no meio do caminho. Lu Xiaojie estava em um dilema, sem saber como proceder. Se ela não morreu, desenterrar ela de repente seria realmente constrangedor? Xiaojie imaginou a cena em que o benfeitor aparece, abrindo o túmulo, e os dois se encarando, causando grande pânico nele. Ele estava suando profusamente, relutante em considerar aquele cenário embaraçoso, era verdadeiramente muito avard. Só de pensar nisso, sentia como se fosse morrer de vergonha. Finalmente, Lu Xiaojie tomou uma decisão. Ele descartou o martelo sem pensar duas vezes, calculando em sua mente: primeiro, usar o sangue-essência para sondar. Uma vez que o sangue-essência fosse liberado, ela certamente apareceria. Ele não hesitou, usou seus poderes para cortar a mão e extrair o sangue-essência. Naquele momento, Lu Xiaojie não parecia diferente de um viciado em drogas, seu rosto pálido, olhos afundados, membros tremendo, mas ele ainda tentava aprender a respiração. Benfeitor, o sangue-essência que você mais ama está aqui, você quer um pouco? Naquele momento, um som estranho yum veio de dentro do túmulo, fazendo Lu Xiaojie congelar no lugar. Ele segurou o sangue da essência na mão. É confuso, apenas o som de lábios batendo, ainda assim não voa para ser consumido. Lu Xiaojie adivinhou: parece que desta vez ela está dormindo mais profundamente do que antes. Se for o caso, voltarei a visitá-la em alguns dias. Não pensando muito além disso, ele decidiu voltar. Dentro da tumba, o pobre benfeitor se encolheu. Pensou: o cheiro é tão fragrante, mas meu corpo não consegue se mover, está muito pesado. Existem alguns aromas familiares deste mundo que estão voltando. Lu Xiaojie chegou à casa de Ju para esperar por Eiting. Ele ficou lá, perplexo: por que aquele pirralho Eiting ainda não chegou? Lavar alguns pratos está levando tanto tempo assim? Enquanto Lu Xiaojie ponderava, uma sombra passou rapidamente por suas costas, o assustando. Ele mudou para o modo de defesa, aumentando sua vigilância, e dramaticamente sacou sua espada, apontando-a para o intruso, exigindo: quem é você? A espada apontada diretamente para o oponente fez com que ele parasse em terror. Aconteceu que era Eiting, tremendo e muito assustado para se mover. Lu Xiaojie também ficou surpreso. Ele perguntou: por que é você, garotinho fedido? Lu Xiaojie explodiu de raiva, repreendendo Eiting: agora não só consegues esconder energia, mas até a sensação de poder espiritual pode ser completamente ocultada, mesmo um mestre não seria capaz de te detectar, está quase na hora de dar uma surra no discípulo.
Xiao Jie deu um tapa forte na cabeça de Eiting, ordenando: entra, encontra um lugar para assentar. Pobre Eiting, ele só pôde resmungar e obedientemente concordar. Na superfície, ele estava sendo repreendido, mas em seu coração, Lu Xiaojie secretamente elogiava: essa pessoa, sob a condição de não esconder energia ativamente, tem uma capacidade tão grande. Se ele ocultar isso ativamente, até onde ele poderia ir? Verdadeiramente digno de ser meu júnior. Ele estava decidido a ajudar Eiting desta vez, então deixaria o mestre atiçar mais o fogo por essa pessoa. Os dois professores sentaram-se um de frente para o outro na sala de bambu, e Lu Xiaojie gentilmente perguntou: anteriormente, você absorveu muitos fragmentos de jade da alma. Enquanto eu estava fora, seu corpo se sentiu desconfortável. Ele queria garantir a condição de Eiting: os fragmentos de jade da alma têm sua origem no Hades, afinal, primeiro, preciso esclarecer a situação. Eiting bateu no seu bíceps, sinalizando que estava muito saudável. Lu Xiaojie não estava muito certo, então perguntou novamente: o que você quer dizer? Eiting respondeu: sinto que meu corpo está melhor agora. O fragmento de jade da alma brilhava intensamente na palma de Lu Xiaojie enquanto ele o tirava e dizia a Eiting: se é assim, então absorva tudo isso. Eiting ficou atônito com a boca aberta diante da quantidade de fragmentos de jade da alma no KHNG, o número sendo tão inesperadamente grande. Vendo a expressão chocada dele, Lu Xiaojie se sentiu triunfante. Ele pensou consigo mesmo: chocado de fato, essa coisa é tão abundante que pode ser considerada um tesouro. Eiting estava extremamente emocionado, silenciosamente grato a Lu Xiaojie por sacrificar tanto por ele. Meu cultivo não avançou nem um pouco, foi tudo graças a você, Sênior, que procurou imprudentemente tantas dessas coisas para mim. Ele não sabia quantos perigos Lu Xiaojie havia enfrentado. De repente, Eiting inclinou a cabeça em respeito. Ele queria retribuir a bondade de seu Sênior. Eiting, sobrecarregado de emoção, sabia que não havia nada que pudesse dar em troca da bondade de seu Sênior. Ele gritou de desespero, lágrimas e ranho escorrendo como uma cachoeira, deixando Lu Xiaojie sem palavras. Ele escarneceu abertamente, batendo a caixa de fragmentos de jade da alma com força, e disse com desdém: ei, a meleca está pingando por toda parte, não há necessidade de se emocionar tanto com o mestre. Ele não conseguiu mais suportar aquela cena chorosa e deu uma pancada firme na cabeça de Eiting, advertindo-o severamente: pare de chorar, acalme-se, esta noite você ainda precisa conservar energia para absorver todos esses fragmentos de jade da alma para mim. Eiting, com a cabeça machucada, deixou de chorar e, abraçando a cabeça dolorida, gemia: isso realmente parece um vínculo frio entre mestre e aluno. Eventualmente, Eiting se acalmou e focou em absorver a pilha de fragmentos de jade da alma à sua frente. Os fragmentos de jade da alma brilhavam intensamente, canalizando gradualmente seu poder para Eiting. Uma luz azul escura misteriosa parecia capaz de engolir tudo ao redor. Eiting parecia bastante desconfortável, suor escorrendo profusamente. A luz dos fragmentos de jade da alma o envolvia, e parecia que sua força estava aumentando gradualmente. Lu Xiaojie observou todo o processo e sentiu-se muito satisfeito, pensando consigo mesmo: a energia de Eiting está começando a aumentar rapidamente novamente. Com tantos fragmentos de jade da alma assim, o garoto está prestes a subir de nível significativamente. Neste momento, o sistema anunciou repentinamente. O sistema lembrou que, devido ao progresso do Júnior Eiting, ele havia ganho uma recompensa de experiência valiosa. Ao ouvir este lembrete, Lu Xiaojie sorriu contente. Ele sentiu uma onda de elação por dentro porque a existência do sistema mestre-discípulo lhe permitiu obter um benefício significativo. Lu Xiaojie olhou para a sombra de Eiting na parede e de repente percebeu: a sombra do menino, sua silhueta parecia conter centenas, até milhares de outras sombras escondidas. Parecia verdadeiramente aterrorizante, aquelas sombras apareciam e cercavam-no, observando atentamente Lu Xiaojie, fazendo ponderar: as sombras do menino pareciam todas olhar em uma direção, todas olhando para ele. As sombras de Eiting apareceram quase completamente desmascaradas para ele. Elas cercaram-no e se aproximaram como se quisessem observar e investigar.
Vendo isso, Shao Ge sentiu-se compelido a explicar: estou apenas aqui para proteger, se eu não prejudicar meu Júnior, então sou inocente. De repente, as sombras subiram, e Lu Xiaojie também entendeu. De fato, elas buscavam um espaço maior porque o poder de Eiting havia aumentado, a área que poderiam se espalhar se tornaria maior. O pensamento de Lu Xiaojie foi interrompido pela sombra cada vez maior de Eiting, ocupando mais espaço. A sombra de Eiting estava crescendo mais forte, o poder do fragmento de Jade da alma parecia ter sido completamente absorvido por Eiting. Ele tentou suportar, soltando um grito doloroso: "Ah! Esta cena está se desenrolando." Lu Xiaojie não estava particularmente surpreso, ele havia antecipado que o nível de Eiting havia estagnado na grande conclusão de quarto rank. O quinto rank era, de fato, um grande obstáculo, mesmo um hack de alto nível como o fragmento de Jade da alma estava preso. Justamente naquele momento crítico, alguém bateu na porta do quarto, chamando ansiosamente de dentro: "Irmão, algo está errado." Lu Xiaojie pulou, percebendo que era a voz de sua irmã, a voz de Dong Li. Xiaojie abriu a porta, perguntando com preocupação: "O que aconteceu?" Ela contou a situação para ele. Havia problemas fora da seita, mas a cena dentro a deixou engasgada, incapaz de completar sua frase. Ouvindo a notícia, ele imediatamente respondeu: "Vamos ver." A noite pairava baixa, o espaço estava estranhamente silencioso. A situação diante deles era verdadeiramente alarmante. Milhares e milhões de bestas avançavam em formação. A cena fazia os espectadores sentirem os cabelos em pé, com calafrios subindo por todo o corpo. Eles têm uma aparência assustadora. Lu Xiaojie pensou secretamente: muitos bestas de baixo nível, de fato, todos estão se dirigindo para minha montanha Danqing. Ele voltou seu olhar para a luz verde que emanava do céu. Essa luz era de Eiting. Naquele momento, ele entendeu que a situação havia sido causada por Eiting, a energia liberada por Eiting atraiu essas bestas aqui. Lu Xiaojie olhou para a cena diante de si, como se tivesse que se preocupar em lidar com esses monstros, mas não, tudo estava dentro de seus cálculos. Ele estava secretamente satisfeito, no entanto, é realmente oportuno. Os discípulos da seita Mo foram designados para tarefas, mas eles se sentem frustrados porque não há nada a fazer. Este trabalho é realmente entediante. Corte com um golpe nível 17 suspirou, o líder da seita de repente designou tarefas de promoção, mas há bestas demais ao redor da seita Mojá. O discípulo chamado Eu Adoro Cavar o máximo nível 16 sentou-se de pernas cruzadas em uma rocha. Ele tentou se acalmar e concordou: neste momento, essa área foi até completamente dizimada. Ouvindo isso, Lin Huagan, nível 19, explicou desagradavelmente: "Você ainda diz isso. Claramente eu descobri a criatura primeiro, você roubou o monstro, não se sente envergonhado. Nenhum de nós está disposto a ceder." "Eu adoro cavar a terra," ele gritou, "quem matar primeiro é o dono." "Eu não roubei seu monstro, Lin Huagan também não vai perder, é você quem roubou o meu." "Eu vi primeiro, isso é como água e fogo, como cães e gatos nas lendas, não é?" Justo nesse momento, um infeliz sapo pulou do lago, quebrando a discussão entre os dois. Os olhos dos discípulos estavam todos focados nesse sapo rechonchudo, fazendo suar profusamente. Todos correram para competir pela infeliz criatura, gritando sem parar: "Uma besta é uma besta, são meus pontos de experiência. Aquele que matar primeiro é o dono, eu vi primeiro, é meu." Ouvindo aquele barulho alto, deu dor de cabeça em todos. O sapo, em pânico, pulava para cima e para baixo para evitar as espadas dos discípulos da seita Mo. De repente, uma voz ecoou como um salvador, resgatando a pequena e pobre criatura. O júnior da seita Mo ouviu o comando, e todos pararam. Porque reconheceram que a voz pertencia ao líder da seita. Algumas pessoas que não entendiam o que estava acontecendo perguntaram: "O que está acontecendo?" Lu Xiaojie apareceu na luz do protagonista, ordenando: "A missão da seita foi transmitida hoje, eu preparei o teste para vocês. Vão rapidamente para fora da seita e enfrentem as bestas." Depois de dizer isso,
ele saiu sem mais explicações, causando um alvoroço entre os júniores. Um teste? É possível que o líder da seita tenha preparado pessoalmente as bestas para nós? Alguns expressaram sua admiração. Uau, parece que o líder da seita bateu mais do que antes. Aproveitando essa oportunidade de ouro, o sapo escapuliu enquanto todos estavam distraídos. Lin Huagan rapidamente partiu primeiro, pois sair cedo lhe daria uma vantagem. Ele declarou despreocupadamente: se o líder da seita disse que há bestas do lado de fora da montanha, então certamente deve haver bestas. Eu vou à frente. As pessoas restantes não hesitaram em seguir. Você está certo, apresse-se, não pense que pode assumir a liderança, eu também não vou ficar para trás. Finalmente, eles chegaram ao seu destino, e a cena diante deles os fez parar, horrorizados e aterrorizados. Lá, um grupo de bestas de baixo nível parecia verdadeiramente horripilante. Ao verem os discípulos da seita Mo, eles olhavam com fome como se tivessem visto uma fonte de vida, avançando ansiosamente, murmurando: seres vivos, a carne e o sangue de seres vivos, sangue precisa de sangue, sangue.